A pessoa perde massa muscular porque deixa de comer proteína? proteína diária do dia. Ou é déficit calórico bruto também. carbo também? Por 2 motivos. 3 motivos, na realidade. Primeiro, que cria-se um déficit calórico muito intenso do nada. Tá. Né? Então, tipo assim, a pessoa tá comendo... É um jejum, né? Comendo 4.000 calorias, do nada vai pra jejum. 700. E dessas 700, 500 é carboidrato. Então não tem proteína. E a maioria não treina, né, Ju? E os que treinam, quando começa a usar a droga, diminui muito a intensidade do treino porque não tem força. Aí perde densidade muscular. Diminuiu a força, diminuiu a agressão, Não tá comendo diminuiu glicogênio, a necessidade de síntese proteica. Tá. E ainda, boa parte vai estar com os outros hormônios já desregulados. Então, tipo assim, geralmente quando a pessoa está na necessidade de usar a medicação, não existe um único problema, né, cara? Então, assim, vários fatores. Né? É um contextozinho. A pessoa tá lá com insulina mais alta, texto tá mais baixo, o cara tá dormindo mal, ele já tem uma baguncinha. Tem que alinhar tudo, né? E essa é a importância das coisas, entendeu? E muita gente não faz ideia disso. Não faz ideia. A gente sabe que assim... Porque vocês vivem isso. Essa. Mas olha só, a gente vive isso e a gente vive se desregulando. Sim. Quantas vezes, Juliana, que fala assim, Arthur, fiz meus exames, olha aqui. Tô sentindo eu te isso, mando isso, exame isso. a cada 2, 3 meses. Aí eu vou, nossa, a gente tem que mudar isso. Tem que tirar isso. Nossa, isso aqui Exatamente. desregulou. A gente faz a mais ou menos cada 3 meses, por aí. Eu vou fazer o meu agora. E aí, eu encho sábado. o saco do Arthur toda semana. E sempre tem uma coisa, Arthur, cara. tô com isso aqui, mano. O que será que é? E o legal é que a gente aprende a ver os exames também. Aprende, né? Já Quantas sabe vezes você isso, fez? Fiz, mas tava de boa. Lembra? Sim. Porque já aprendeu as possíveis alterações. O que a gente está usando pode gerar, que não é doença, são alterações das próprias condutas, e o que é problema, né? Sim. Então assim, eita, deu isso. Porque não tem como, né, cara? Todo o ajuste para mais ou para menos vai ser acompanhado de mudança. Sim. Então, o que acontece é que vocês vivem na alta performance. Vocês criam condições para viver na alta performance. De dieta, sono, alimentação, um monte de coisa, né? Criou a condição. Então, não é uma fisiologia normal. Não é. Não é uma fisiologia normal. E assim, é tão anormal que não é só anormal por conta de um hormônio que usa. Isso que as pessoas não entendem, sabe assim? As pessoas acham, falam assim, a Juliana tá usando tal hormônio, é por isso que ela tem resultado, mas não é isso. Até para ela poder usar tal hormônio, ela cria uma condição de recebimento disso daqui. E que não foi criado em um dia, um mês, um ano. As pessoas, elas não entendem que é assim, por exemplo, de esteroide anabolizante, né? Sim. Os hormônios, seja a testosterona ou os derivados, né? Oxandrolona, metenolona, oximetolona. Os hormônios, eles funcionam como se fosse chave e fechadura. O hormônio é uma chavinha, precisa entrar na fechadura, que é o receptor. Tá. Juliana de 15 anos atrás, Juliana de agora. Essa Juliana aqui, ela não tinha a mesma quantidade de receptores hormonais que essa daqui tem hoje. Mudou. Porque quanto mais músculo a pessoa tem, mais receptores hormonais ela tem. Então seria melhor. Hoje é melhor. Olha, que bom. Então, por exemplo... Uma coisa boa de ficar velho, é isso? Não. Olha como é contrastante. O avanço da idade naturalmente diminui a massa muscular. Sim. Naturalmente. Principalmente na mulher. Ainda mais depois que passa dos 40 anos. Sim. Né? Você não passou ainda, mas vai passar uma hora. Sim. Né? Então, tipo assim, essa é a história da vida. No homem também. Então, o que acontece fisiologicamente com a gente? A gente vai envelhecendo e, naturalmente, a quantidade de receptores hormonais vai diminuindo. É por isso que, fisiologicamente, vai diminuindo a quantidade de produção de hormônio. O nosso corpo é muito inteligente, pô. Ele trabalha com demanda. Demanda baixa, pouca produção. Demanda alta, alta produção. E qual que é o pico do homem? O pico do homem de produção hormonal? O auge, pá. Não, natural? Assim, ó. Natural. Assim, ó. O homem é meio maluco. Porque, tipo assim... Quando ele tem lá entre 13 e 17 anos, ele vai ter um pico de testosterona violento, que é ali que faz crescimento que dá aquela mudança brusca, que o menino fica todo vira estranho. Vira um menininho, vira um homem com espinha e alto e magrelo. E desengonçado, né? E o pau cresceu pra caralho, tá ligado? Era pequeno e cresceu, mudou muito, entendeu? Foi o pico de testo. Só que daí esse pico de testo, ele não tem receptor pra isso. É muito, vem muito. Então não aproveita? Aproveita, só que sobra.
Não é à toa que converte um monte. Ele começa a ter acne, oleosidade na pele. O tá que eu dou pro meu filho, então, pra aumentar o receptor dele quando tiver 15 anos? É treinar. Me passa um remédio já pra... Atividade física Meu filho sempre. tiver 15 anos já A vai única tomar. forma de a gente aumentar naturalmente a quantidade de receptores hormonais androgênicos é ganhar massa muscular. Então você fez certo, bebê? Porque você começou a treinar com quantos anos? 15. Eu também, com Não, 14. eu mas também. o Arthur tá querendo dizer praticar atividade física. É praticar atividade é. física, é a melhor coisa que tem. Ah, Mas olha só como é tudo muito lógico. Quando você usou o anabolizante lá pela primeira vez, sei lá, 19 anos. não, meu filho, eu tinha 16. 16. Olha. Mas um ciclinho, vai, 19, vai, uma coisa direito. 19. Ju com 37, 38. Aqui, tu tinha um corpo... Sim. Nossa, vamos pegar aqui uns 20 quilos a menos de músculo do que eu tenho hoje. Sim. Entende? Uhum. A dose que tu usava aqui, vamos supor que você queria usar aqui 20 miligramas de oxandrolona por dia. Tá. Podia te dar efeito colateral. Aqui, com essa quantidade de músculo que tu tem agora, capaz Não não vai dar nada. Ah. Por conta da receptividade. Tá. Entendeu? É muito mais. E aí que as pessoas também. Então, quando Se você perdem. é mais jovem, não tem necessidade de exagerar. Lógico que não, você não nas tem onde bolas. Tá É só vendo, dar mulherada? picotada. É pessoal. esse que é o negócio. Entendeu? Uhum. Tanto homem quanto mulher. O homem, ele vai lá e pesa a mão, ele começa a ter efeitos, acne, queda de cabelo, tal, novinho, e você vê que o cara tá sujo, tá entendendo? Então, resumindo, duas coisas. Você que tem filho, 15 anos de idade, tira seu filho da frente do computador e bota ele pra fazer alguma Dá atividade distrair do física. celular. Nossa, Esse é o melhor conselho que você vai ter na sua vida. Ó, vou te Ele falar, vai te agradecer depois. eu vou completar uma coisa mais importante ainda, isso aqui é muito legal. Ah, Vocês sabem que eu não gosto de atender muito criança, eu gosto de atender Sim. adulto, Sim, mas sim. eu atendo criança. Eu só atendo criança quando os pais também são meus pacientes. sim. Tá. Que é mais Cara, pra dar aquela cheque geral né, no moleque, né? Não, mas é Dá uma olhada no meu mas filho olha aqui. só o que aconteceu. Em uma semana eu atendi 3 Criança. porque os pais pediram, né? Tá bom, atendo. Beleza. O que acontece? Qual que era a queixa dos 3? Deficiência de crescimento e altura. Quantos anos, mais ou menos? Mas tipo assim, tá na média de 10 e 11, Tá. né? Deficiência de crescimento. E nos 2 meninos, o pênis muito pequeno. Mas De- essa idade já dá pra ter noção? Mas é muito pequeno. Entendeu? Então, tipo assim, Coitados dos menininhos. Eles são, tem um padrão Uhum. e eles estavam muito pequenininhos em altura e com o pênis muito pequeno. Olha que interessante isso. E aí, tipo assim, quando se fala em deficiência de crescimento na criança, o primeiro hormônio que vem na cabeça é o quê? GH? GH. Uhum. GH. Né? Ah, então o pai já vem assim, eu quero que ele use GH. Pera. Mas não é bem assim. Entendeu? E isso é tão importante porque assim, ó, a gente tá falando muito de obesidade e tal, tudo. Quando a pessoa é gorda, ela tá com 10 anos, ela pode tentar emagrecer. Ela tá com 20 anos, ela pode tentar emagrecer. Com 30, com 40, com 50, ela tem a vida inteira se ela quiser tentar emagrecer. Agora, não cresceu, perdeu a oportunidade. Tem uma janela ali, né, de não tempo. cresceu o pênis, perdeu a oportunidade. Ah, tem isso Tá também. entendendo? Aí eu chamo os 3, cara, os 3, velho. Qual é o problema? A principal causa de deficiência de crescimento e deficiência de desenvolvimento na criança não é deficiência de GH, é erro alimentar na infância. Olha que Quando doideira. era mais novinho? Não, criancinha. Se entupindo de açúcar, se entupindo de pizza, de coisa ruim. Ah. Por quê? Quando a gente come tranqueira, qual que é o hormônio que vai liberar? Insulina. Insulina? A insulina é um hormônio contrário ao GH. A insulina é hipoglicemiante. O GH é hiperglicemiante. Por isso que eu nunca deixei você usar GH. Sim. Tá entendendo? Gente, pra quem não sabe, eu nunca usei GH, tá? A Juliana nunca usou GH Eu também porque não. ela... Não. Mas ó, E o povo olha, a galera as tem pessoas acham que certeza sim. é. A Juliana nunca usou GH porque a Juliana ela tem essencialmente resistência insulínica. Tu Não, tem... mas agora já tá melhor. Não, mas por causa É. que você faz dieta Sim, e faz um monte de sim, coisa, e treina, o tanto de músculo. Mas a sua resistência insulínica, ela é controlada no hábito. Sim. Uhum. Entendeu? Mas é por isso que sempre inviabiliza o uso de GH, Sim. né? Uhum. Porque se você usasse GH, a insulina ia aumentar mais ainda. A insulina, nesse caso das crianças, Aí, que você olha tá só. falando, ela, tipo, inibe o crescimento de altura e tal? É isso. É contra o GH. Tipo, Porque daí, olha só, Eu gosto. a criança tá comendo muita tranqueira. O fato dela comer muita tranqueira faz ela ficar com a insulina alta. Uhum. O próprio corpo pensa, como que eu vou liberar um hormônio que aumenta a glicose?
se a glicose já tá alta. Fica segurando o GH. E não vem o pico legal. E vai ficando pequenininho. Gente, é por isso que a pessoa fica baixinha. E aí, essa história é diferente na menina e no menino. Porque, tipo assim, no menino... No menino, beleza. Tá comendo açúcar, insulina tá alta, tá ficando gordinho e baixinho. E com o peru pequeno. Então, e por que vai ficar com o peru pequeno? Não é falta de texto? Exatamente. Tá. Não é a insulina que vai fazer isso. Porque, olha só, ele tá mudando a conformação corporal dele, não tá? Tá ficando gordinho. Criança não tem músculo. Sim. Criança não tem músculo. É. Então, aquele pezinho dele é praticamente o quê? Só gordura e osso. Gordura e osso. Quanto mais gordura a criança tem, maior vai ser a ação da aromatase, que é a enzima que converte testo em estrogênio. Gente, da criança já tá toda errada. Olha que doideira. E aí, tipo assim, como é que o corpo vai liberar o pico de testosterona que faz o peru crescer se ele tá convertendo a testosterona em estrogênio? Então segura também o pico de testo. E vai passando, mano. E fica com tetinho ainda. Fica com peitinho, gordinho, baixinho, com pinto pequeno. Gente, os pais têm que saber disso. Pelo amor de Deus. Não dê só porcaria pros seus filhos. Isso é muito importante. Por quê? Porque não é culpa da criança. Não. É culpa do pai. Mas é que as pessoas nem têm essa noção. E aí a criança vira um adulto deformado, induzido por um erro alimentar na infância. Gente, chocada. Na menina é diferente. Porque na menina não é o pico de testosterona que faz ela ter a maturidade sexual. O hormônio principal da menina é o estrogênio. Sim. Quando ela tá lá, comendo açúcar, engordando e tal, tá aromatizando também. E aí o estrogênio dela vem antes do tempo. Isso. Aí ela vai ter uma sexualização adiantada. Sim. Então ela vai ter mais corpo antes. Ela vai perder a infância. Ela vai ter peitinho, pelo pubiano, antes do tempo. Mas olha só, você pode refletir. E você tem memória boa, na sua época de fundamental, as menininhas que já tinham peitinho na época da sua escola, corpão. Hoje estão tudo gordinha, pode olhar. Exatamente. Bateu agora aqui, ó. Todas da minha época que eu olhava, falava, nossa, que peitão. Não, eu criancinha. Caso. Ela já tinha Eu era magrela. Eu era magrela. A menina do fundamental, do começo do médio ali, que já tinha peitinho, tinha bundinha. Porque ela já era gordinha e ela chegou da terceira, já tava gorda. Tinha aquela mulherada que eu olhava assim, porque eu era um pedaço de pau, eu era nada da frente, nada de trás, alta, desengonçada, com os bração enormes assim, grande. E eu olhava as meninas com corpinho, com bundinha e peitinho. Eu falava, gente, que bonito. Quando que vai vir pra mim? Não vai vir pra mim. Mas é sinal que eu não comi errado. Não. Você poderia até comer uma coisa errada, mas não era tão exagerado. Eu falei pro Diogo, porque na minha família, minha mãe, não era meu pai, açúcar, não, ninguém comia bolacha, não comia nada, assim. Era comida mesmo. Comida. Arroz, feijão, carne. Muito obrigado, Dora. Tá vendo? Minha mãe fez. Fez bem. Muito obrigado. Não teve erro alimentar. Não teve erro alimentar. Você aí que é mais novo e tá na escola ainda, não invista nas corpudinhas, que elas vão ficar tudo gordinhas. Invista nas varetas, nas magrelas, que depois que elas vão... Depois fica bom. As magrelas, você só pega na planta. Pega na planta, né? Pega na mão, leva pra academia, mostra, fala, isso aqui é um agachamento, bababá. Isso, pega na planta e constrói. Exatamente. Melhor que pegar um prédio já demonizado. Não vai nas que já tá corpudinha ali, que daí é só ladeira abaixo, vai tudo ficar gordinha, vai ficar tudo com o BF alto. Então... E aí, esses menininhos que você atendeu, você vai ter que você mudou tudo deles. Então, mas daí, como já são as criancinhas, já tem ali um certo entendimento, eu sempre tenho um papo muito reto, cara. Eu falo com o pai do lado. Sim. Falo assim, cara, é o seguinte, você tá acontecendo... E vai ver, a insulina tá sempre alta pra caramba. E tá comendo muita besteira, mas muita besteira. Mas são gordinhos, então? Não, às vezes não é tão gordinho. Né? Não, porque gasta caloria, porque brinca muito. Sim, Porque pra engordar tem que ter o déficit calórico. Só que se ele brinca pra caramba, ele gasta, só que o metabolismo tá totalmente desregulado, principalmente por conta do açúcar. E eu falo assim, bicho, é o seguinte, tu só tem uma oportunidade de ficar alto e uma oportunidade do pinto crescer. Pô. Imagina um moleque de 11 anos. Se não crescer agora, ele não vai crescer. Se não crescer agora... o pai deve ficar apavorado, mais que a criança. Mas eu falo pro pai, eu falo assim, pode ser outros efeitos hormonais, GH inclusive, só que, de verdade, de cada 10 crianças que eu atendo que tá pequenininha, uma eu uso GH. O restante é erro alimentar, não é deficiência do hormônio em si. Sim. Porque você faz o teste de GH, tá vindo normal. O problema tá na insulina alta, na besteira, num monte de coisa.
Já tive paciente que com 11 anos ele era o menor da sala. Com 14 ele era o maior da escola. Ó que louco. Olha que legal. Só de mudar hábito, velho. Entendeu? Cara, então, meu... Então assim, olha isso. Se ele não muda, olha a história de vida dessa pessoa. Não, muda a vida tudo. inteira da Inteira. pessoa. Inteira. Tipo, ele vai ser um cara frustrado lá na frente. Exatamente. Ele vai ser pequeno em estatura, pode ficar com o pênis pequeno. Poxa, o impacto que isso não traz. Na vida inteira Na da tetinha. pessoa. Exato. Então você, pai, pelo amor de Deus, tá vendo Observa quanto os sinais sério? do filho. Uhum. Alimentação. E é por isso que eu só atendo quando os pais são meus pacientes. Porque, cara, Porque você pode falar. Você tem noção. não, também, porque né? assim, Juliana, como é que eu vou chegar? Passa Vou um falar, pouco. vou falar pra criança, falar assim, ó, você não pode comer pão agora, você não pode comer Doce. isso, Se o pode pai comer doce. come, E o pai com uma cervejona, eu tô comendo uma lasanha do lado do menino. Exato. Não dá, pô. Tem que mudar o hábito da Da família. Uhum. A culpa do erro alimentar da criança não é dos da pais, criança. lógico. Não é a criança que vai no mercado comprar. Não. Não. É os pais, pô. E geralmente é reflexo. Os pais estão obesos, a criança já tá obesa, baixinha e com os sinais ali dos... Então, grande parte dos da déficits molecadinha hormonais. que tá com o piro pequeno Pode é investigar. por conta da alimentação, Assim. hein? Pai, consciência, alimentação do Gente, seu filho. chocada. Duas coisas. Engraçado, eu tive isso no coloque ele consultório pra- essa semana. Coloque ele pra fazer uma atividade física, qualquer tipo de esporte. Olha só, olha Qualquer que tipo de doideira. esporte. Isso vai ser... Sabe o que eu já fiz? Olha, isso aqui é muito legal. O menino não queria fazer nada, velho. Não queria fazer nada, só tela, computador e tal. Falei pro pai dele, compra um Kinect. O que é isso? Kinect, É, os videogame. videogame que fica pulando, Ah. cara. E eu obrigo ele a jogar 2 horas por dia. Pelo menos faz Só alguma coisa. tênis, boxe, tal, não sei o quê. Pronto, emagreceu. Tá vendo? Aí, Exato. tudo tem uma solução E aí hoje. começa a atividade na tela, Vai ver, aí vai o coleguinha e tal, tudo quando quero vê. jogar tênis de verdade agora. Pronto, Ele vai embora. É bem isso. Coloque seu filho pra fazer uma atividade física, qualquer tipo de atividade física, e tome cuidado na alimentação dele. O que o Arthur tá falando aqui não é que seu filho... Ah, não, mas meu filho não, Não é que pode não comer um pode, doce, nada, não sei o quê. É bom Pode senso, bom comer, senso. mas peraí. Vamos jantar primeiro aqui, legumes, uma salada, uma carne. Aí depois ele come um docinho, né? Porque, pelo amor de Deus, às vezes... Esse é o dá segredo. agonia. Enche a Vou barriga jantar primeiro um clube de social. coisas... enche a porra, barriga velho. de coisas saudáveis. Come lá os leguminhos, a carne, o arroz, nananã. Isso já vai encher o estômago. É. Vai ter bem Vem, menos vem, espaço meu pra filho aqui, porcaria. vem aqui, filho, vem aqui. Vem aqui. Ó o meu filho aqui, pessoal. Hoje sabe qual foi o almoço dele? Foi 2 pipoca doce que eu deixei lá. Ela nem que o Arthur me falou isso, eu vou mudar um hábito com meu filho. Não come mais pipoca doce, tá? Antes você toma almocinho, comida, aí depois você pode comer a sua Você vai ajudar o Stefano a melhorar a condição física? Vamos cuidar e do tal? Não, mas- Stefano. Você Vamos cuidar quer, do Mas ele Stefano. não quer ajuda. Você não quer? Ó, Ué, pessoal, Ó, tá público, o hein? Stefano, ele é câmera, ele é videomaker meu, do Menegatti, da Isa Pessini, Só de atleta. Caralho, só de velho. atleta olímpia, irmão. E o cara fala, não consigo fazer dieta. Pô, Sério, irmão, sério, pelo né? amor de Deus. É, velho. sério. Não, porque se eu fizer dieta, para de filmar eles, começar a me filmar. Ah, Boa. entendi. Você não quer... Ah, não, tá certo. Tem Não, que ser mas é pra profissional. melhorar a saúde mesmo, entendeu? Mas ele tá emagrecendo, já emagreceu. Então, mas eu ia falar, você emagreceu. Ele já emagreceu. Ó, que legal. É isso aí. Ótimo. Então, todo o conteúdo que tava observando já tá. Não, mas tá certo. Não, mas ele sabe de hormônio de tudo. É claro, né, mano? Ele conversa, Mas ele só convive com os bolados. É, vai aprendendo.